Mensagem bíblica. Os 7 principais instrumentos de trabalho dos servos de Deus. A mensagem que se segue é de particular importância para os que desejam servir a Deus. Servir a Deus na sua seara tem um enorme galardão na eternidade, porque as pessoas serão herdeiras deste glorioso Senhor. Jesus próprio disse: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. João 12, 26. Mas para servir a Deus, precisamos de conhecer de antemão quais são os instrumentos com que executamos o trabalho de Deus. Vejamos desde o início se podemos usar estes instrumentos, porque ao longo da história cristã, muitos têm sido os que não conseguem usá-los e perecem no caminho. Além de vários outros, estes que se seguem são de algum modo principais. Primeiro, saber carregar com uma cruz. Segundo, saber carregar com um jugo. Terceiro, saber usar a espada. Quarto, saber tocar a trombeta. Quinto, saber trabalhar com o martelo. Sexto, saber usar o que é o nosso corpo. Saber usar e o que é o nosso corpo. E em sétimo lugar, saber estar equipado com a armadura de Deus. Seguem-se esses instrumentos do trabalho de Deus. Fotos tiradas da internet. O primeiro instrumento do trabalho cristão é saber carregar a sua cruz. Em São Marcos 8,34, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O segundo instrumento no trabalho de Deus é saber carregar ou o que significa um jugo. Jesus disse estas palavras. Em São Mateus 11, 29, Jesus afirmou: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Em terceiro lugar, o servo de Deus deve saber o que significa a espada e saber manejar a espada do Espírito. Em Hebreus 4, verso 12, está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Em quarto lugar, o servo de Deus deve saber como tocar a trombeta profética. Aqui temos o Vale dos Ossos Secos, de Isaías 37, e o cumprimento da profecia. Assim está escrito: Israel voltou do cativeiro em 1948. Ezequiel 37 afirma: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Sabemos nós o significado da profecia para estes dias? Em quinto lugar, os servos de Deus precisam de saber trabalhar com o martelo. Em Jeremias 23, em verso 29 diz: não é a minha palavra como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Os corações de pedra ficam em corações de carne quando Deus usa o martelo através dos seus servos. O coração de pedra das pessoas fica transformado num coração de carne.
Em sexto lugar, os servos de Deus têm que saber quem são, o que é o seu corpo e como usá-lo. Os corpos dos servos de Deus são diferentes. Em 1 Coríntios 6, verso 19, afirma: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sou de vós mesmos? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Devemos saber quem somos e como usar este corpo onde vive o Espírito Santo do Senhor. E por último, os servos de Deus têm que estar equipados com toda a armadura de Deus ilustrada nesta figura. Lembremos-nos do capacete da salvação e do escudo da fé. Mas está escrito aos Efésios, capítulo 6, verso 13 ao verso 18, que afirma: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, havendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com os quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Esta é a armadura de Deus, que consiste, pelo menos, em 7 partes, incluindo a oração. Graças a Deus. Deus é bom, maravilhoso Senhor, é este a quem nós amamos e a quem nós servimos. Glória a Deus. O nosso coração, aleluia, engrandece o Senhor, porque grande têm sido as suas misericórdias para conosco. Aleluia. Pois nos fez seus filhinhos por adoção. Aleluia. Aceitamos a Jesus no nosso coração. Ele é o melhor Senhor. Aleluia. Eu quero que Ele seja Senhor da minha vida, todos os momentos da minha vida. E você? Olhe que Ele é o melhor amigo, Ele é o Senhor que o quer abençoar e que o quer ajudar. Abra o seu coração para Ele, dê glória ao Senhor, ouça a sua palavra e engrandeça o seu nome e diga-lhe: Senhor, habita em meu coração, faz em mim morada, glória ao nome do Senhor. Este é o meu desejo. Todos os dias, praticamente, eu digo: Senhor, eis aqui a tua serva, faz em mim morada, ajuda-me, Senhor, a servir-te todos os dias da minha vida e glorifica o teu nome em mim, meu Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar para que esta mensagem seja uma mensagem de grande bênção para a sua alma, aleluia, para todos aqueles que vão ouvir, que possam fazer uma decisão para Jesus, porque é a melhor que nós podemos fazer enquanto temos vida, aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua presença com um propósito, é de Te adorar, é de Te exaltar, é de Te glorificar, é de Te dar a glória, mais dia vai oh, glória ao Criador, glória àquele que é Rei, Senhor, aquele que tem poder, aleluia, em nossas vidas, glória ao nome do Senhor, pois a nossa vida não é nossa, Senhor, ela não nos pertence, ela é Tua, ela foi comprada no Calvário, aleluia, não foi com ouro nem com prata, mas foi com o Teu precioso sangue, glória ao Teu nome.
nome. Inspira o teu servo, Senhor, e abre os entendimentos daqueles que vão ouvir e ver este programa. Que esta mensagem, Senhor, fique bem marcada em suas vidas. Glorifica o teu nome e ajuda o teu servo. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Fala-vos o pastor Adelino Souza, dos Estados Unidos da América, da Portuguese Pentecostal Ministries, e com o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar, rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo o louvor, a honra, a glória e a adoração, porquanto só Deus é Senhor e além dele outro Deus não existe. Damos graças a Deus por poder chegar até vós, neste nome sagrado de Jesus, que é nome sobre todo nome, ao qual nome todo o joelho se há de dobrar e toda a língua há de confessar que Ele é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Assim hoje também é um dia de boas novas, ou mais um dia, pois vamos ministrar o noticiário do céu que tem sempre as melhores notícias. Neste dia vamos falar de coisas importantes para os cristãos de Cristo e por essa causa devemos prestar a nossa melhor atenção. E o texto sagrado que vai ser lido é muito conhecido. Contudo, ainda é novo neste dia. No capítulo 6 do Evangelho segundo São João, verso 26 e verso 27, está escrito: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai o selou. Tem diversos vocábulos nesta Sagrada Escritura, nos quais podíamos usar como textos. Vamos usar o texto sobre o trabalho. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece. No dia anterior o povo tinha comido o pão, tinha ficado saciado e buscava de novo o pão. E o Senhor queria lhe dar outro pão. O pão da vida, o pão espiritual, e dei-lhes um conselho para trabalhar para a vida eterna, porque essa é a conta. Assim, o nosso tema será os 7 instrumentos de trabalho principais dos servos de Deus. Esta mensagem consta de 3 aspectos de meditação. Primeiro, a introdução. Em segundo lugar, os 7 principais instrumentos de trabalho dos servos de Deus. E, em terceiro lugar, o resultado do trabalho de quem serve ao Senhor. Assim, ao introduzir a mensagem, fica dito o seguinte, que a multidão procurava a Jesus, procuravam para comer mais pão, porque tinham ficado saciados do dia anterior. E Jesus usou este incidente para lhes ensinar a trabalhar por outra alimentação, e neste caso é um trabalho relacionado com a comida espiritual que as pessoas precisam também de ingerir, não pela boca, mas pelos ouvidos. E essa vida espiritual guia-nos para a vida eterna. E não há outro assunto mais importante, além do sacrifício e do sangue de Jesus Cristo, que as pessoas pensem maduramente acerca da sua vida terrena e da vida eterna, porque a terrena é de curta duração. Como está escrito no Salmo 90 e verso 10. A vida eterna, essa, não tem fim. E será passada num bom ou mau lugar, de acordo com aquilo que nós
temos decidido na nossa vida de ouvir ou não ouvir, procurar comer essa comida espiritual que Deus dá e que nosso Senhor Jesus Cristo disse para trabalhar por essa comida. Nós vamos enfatizar o trabalho e também os instrumentos desse trabalho. Jesus é o pão da vida e ele disse: quem de mim se alimenta viverá por mim. Isto está escrito em João 6, verso 48 ao verso 57, uma grande mensagem sobre este assunto. A mensagem, então, que se segue é direcionada sobre os instrumentos do trabalho espiritual dos servos de Deus. Jesus disse: trabalhai, trabalhai. Mas quais os instrumentos do trabalho? Certo dia o Senhor disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. De maneira que o trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo é um trabalho espiritual que culminou na cruz do Calvário com o seu sacrifício para nos salvar e regenerar. Quando Deus salva uma pessoa, o Senhor tem ali um propósito divino para essa pessoa. E deixe-me dizer que o Senhor quer salvar todas as pessoas. E essa intenção não é humana ou natural, mas sim intenção espiritual. Ele salva-nos para também termos um trabalho espiritual. Porquê? Porque as pessoas ficam regeneradas por Deus. Conhecem o Pai que os vai gerar pela palavra e pelo Espírito Santo. E está em causa o valor das almas. Este trabalho espiritual aponta tudo para o valor das almas. E não é Deus que prega sobre este assunto ou ensina o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Mas são homens e mulheres que Jesus comissionou e mandou ir por todo o mundo pregar e ensinar o Evangelho a toda a criatura. E então Cristo os capacita pelo Espírito Santo. Então não sois vós quem falais, mas é o Espírito Santo que fala em vós, como diz a palavra do Senhor. Esse valor que Deus colocou em cada alma é tão grande que foi preciso Jesus vir ao Calvário para comprar essa alma com o seu sangue, com a sua vida. Em Marcos 8, 36 e 37, Jesus deixou ali uma pergunta para a nossa meditação e nós falamos dela muitas vezes. A ver se a palavra de Deus pode penetrar nos corações, porque para isso ela é enviada até si, onde quer que se encontre. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Podemos nós compreender o valor de todo mundo comparado com a sua alma ou com a minha? Será que o homem, ganhando o mundo inteiro, seria capaz de ser dono do mundo inteiro? Chegaria para pagar o preço da sua alma, o resgate dela? Ainda não. Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? E alguém tem que fazer este trabalho e fazer ver às pessoas que Cristo morreu para nos salvar, porque este foi o preço do nosso resgate. Não há na terra, em parte alguma, mesmo que pudéssemos ser donos do universo, que pagasse o preço da nossa redenção. Começamos nós a compreender qual é o preço da nossa alma. É o preço do próprio Deus revelado em carne. Já desde o Velho Testamento esse assunto vem sendo pregado nestes termos. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima. Diga comigo, a redenção da minha alma é caríssima. A redenção da minha alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Salmo 49, verso 6 ao verso 8. Por esta causa Deus encarnou na pessoa de Jesus
para nos resgatar no Calvário. Em Atos 20, verso 28, é uma das mensagens mais importantes da Bíblia Sagrada em relação com a nossa compra, com o nosso resgate efetuado por Deus, que diz: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentares a Igreja de Deus que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Para nos salvar, Jesus deu a sua vida em nosso lugar no Calvário. Quando nós começamos a pensar neste preço tão valioso, nós dizemos não a este mundo e sim a Deus com um coração muito agradecido pelo facto de que Ele próprio, Deus revelado em carne, deu a sua vida para nos salvar. E Pedro falou também disto. Em 1 Pedro, capítulo 1, versos 17 e versos 8, afirma: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, de que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Lembre-se disto. Não há obra alguma, nem que você pudesse dar o mundo inteiro a Deus para pagar o seu resgate. Não chegava. Lembre-se do que Pedro falou. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Não ande segundo tradições, ande segundo a Santa Escritura. Mas fostes comprados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Fostes resgatados e comprados com esse sangue precioso no Calvário. Jesus pagou com a sua vida o preço da nossa redenção e enquanto não avaliamos o valor deste resgate, não sabemos o que significa ser salvos ou ter a salvação. E muito menos compreendemos também o que significa servir a Jesus Cristo, que é o maior e mais sublime privilégio que jamais o ser humano tem a honra de desempenhar. Jesus disse: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Este é o facto. Jesus disse: se alguém me serve, siga-me. E aonde estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Será que você deseja essa honra? E continuando nesta apresentação inicial, o assunto em questão não é um trabalho natural de uma qualquer profissão, mas sim de índole espiritual, de lutas e guerras espirituais para tirar da condenação eterna as preciosas almas das pessoas que Deus amou até ao ponto de morrer por elas. E as lutas desse trabalho é contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas, contra hostes espirituais da maldade, conforme está escrito em Efésios 6 e verso 12. E essas lutas exigem preparação e equipamento. A nossa história de cristão de Cristo, de servos de Deus, começa por compreendermos a nossa situação de pecadores destituídos, mortos em ofensas e pecados e separados de Deus e condenados ao eterno sofrimento, conforme está escrito em Romanos 3, verso 10 ao verso 12 e Efésios 2, verso 1 ao verso 3. E é a Santa Escritura que nos relata a nossa condição. E quando a alma compreende que no próximo dia pode não existir, então faz paz com Deus hoje. Não deixa protelar para amanhã a decisão de pedir a Deus o seu perdão e a sua salvação e que seja comprado com o sangue da redenção de Cristo. Quando nós entendemos isto e compreendemos que a nossa vida é como um vapor que desaparece, é como aquela flor da erva que murcha e termina.
É quando nós compreendemos isso, que não somos donos de nós próprios, que nós tomamos decisões rápidas e drásticas. Hoje, diz a Bíblia, se ouvires a minha voz, não endureças o teu coração. E quando ouvimos esta nossa situação revelada nas Sagradas Escrituras, tomamos a maior decisão da nossa vida, que é a nossa conversão. Deixar a vida de pecado, este mundo e o diabo, e servir a Deus e segui-lo, somente a Ele. E aí começa a nossa preparação, como um soldado raso que entra pela primeira vez num quartel. Dentro de momentos nós vamos voltar. Nós vamos ao segundo aspecto. Entretanto, os 7 instrumentos principais de trabalho dos servos de Deus. Tomem conta ou em consideração, nós já os mostramos no princípio. Os 7 instrumentos principais daqueles que são salvos, que compreendem o valor da sua alma, que compreendem o valor das outras almas que ainda não têm a salvação. Quando nós compreendemos isso, deixamos tudo para podermos servir ao Senhor. Há uns, naturalmente, que deixam tudo, outros não podem, porque não têm essa chamada. E, contudo, são testemunhas daquilo que veem e daquilo que ouvem. São membros do corpo de Cristo e têm um testemunho e, através deles, outras pessoas vêm para Jesus. Assim, ser-se o servo de Deus, os soldados de Cristo e soldados de Cristo, é o maior privilégio que jamais um ser humano pode ter na vida. Mas, como foi dito, este trabalho requer não só preparação, como também instrumentos para esse trabalho e compreendê-los, saber usá-los e manejá-los. Em primeiro lugar, vemos o primeiro instrumento do cristão, desse equipamento de trabalho, que é a cruz que Jesus nos impõe. Vamos ver a cruz. A cruz é um instrumento de aniquilação ou aniquilamento. E certo dia, Jesus disse estas palavras em São Marcos 8:34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz e siga-me. Poderemos nós aceitar o conselho de Jesus e tomar a maior decisão da nossa vida? Segundo o que acabamos de ler, estes são os primeiros 3 passos e 3 termos do trabalho do discípulo. A cruz do crente simboliza um instrumento, como disse, de aniquilação do ego pessoal e sujeição à vontade do seu Senhor. Se realmente queremos estar com Jesus, temos que tomar estas bases bíblicas na nossa vida. Foi isto que o próprio Jesus enfrentou quando disse: não se faça a minha, mas a tua vontade. Mateus 26 e verso 42. E em Filipenses 2, verso 7 e verso 8, diz que Jesus se aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Compreendemos nós este aniquilamento. Não há outra solução para sermos salvos, não há outro caminho, nem outra maneira de o ser. Precisamos de vir a Jesus e seguir a sua instrução. E Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, o meu ego, o meu querer, aquilo que eu penso que eu sei, etc, etc, a minha pessoa. Não mais eu, sou um cristão. Noutras palavras, sou um cristão de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Foi morto o seu ego e Jesus vivia nele. E a vida que agora vivia,
vivia na fé do Filho de Deus. O segundo instrumento de aniquilação do cristão é um jugo espiritual, o jugo do descanso. Vamos ver o jugo. Este é um instrumento de submissão, porque é um instrumento de colocar no cachaço dos bois chamado jugo. E em Mateus 11, 29, Jesus usa este instrumento para que nós possamos saber o que é que ele simboliza ou significa para a nossa vida. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Nós estamos falando acerca dos instrumentos do cristão. E no aspecto natural, um jugo significa um instrumento de sujeição, de trabalho. E neste caso, é submissão a Cristo e ao seu ensino que um servo de Deus deve executar. Em Hebreus 12 e verso 9 afirma: além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? O jugo sujeita o gado. O ensino de Cristo sujeita os seus servos. Em Tiago 4, verso 7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas este jugo de sujeição de Cristo refere-se também ao seu, além do santo ensino, que é único e seu descanso incomparável. Em João 8, verso 31, Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, pessoas disciplinadas. E em João 6, verso 45, afirma que serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. E descanso significa repouso do trabalho. Assim diz em Hebreus 4, verso 3, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. E em Jeremias 6, verso 16 afirma: pondo-vos nos caminhos e vede. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e achareis descanso para as vossas almas. E Jesus disse: eu sou esse caminho, a verdade e a vida. Em terceiro lugar, o terceiro instrumento de trabalho do cristão é uma espada, a espada do Espírito, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Este é o instrumento principal que o servo de Deus tem em sua casa e nas suas mãos, porque este instrumento é um instrumento de luta e de defesa. Vamos ver a fotografia. A Bíblia Sagrada é o livro de Deus. Ela contém todos os planos do Senhor, desde o Gênesis ao Apocalipse. E ela é chamada também de espada, porque a palavra de Deus penetra como uma espada de dois gumes. Quando ouvimos a palavra de Deus, nós ficamos, como usa dizer-se em português, entre a espada e a parede. E precisamos de tomar decisões, porque a Bíblia Sagrada não é um livro qualquer. É um livro escrito por homens, mas está escrito que esses homens eram santos. Foram inspirados por Deus para escrever a sua palavra. E esta Bíblia Sagrada fala-nos de toda a história da humanidade, desde Gênesis ao Apocalipse, e dos planos de Deus que tu e eu precisamos de saber, para saber, primeiro, quem nos criou, segundo, quem somos, terceiro, o que devemos fazer. E, como está escrito em Hebreus 4, e verso 12, diz: porque a palavra de Deus é viva
e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até à divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A Bíblia Sagrada diz quem tu és e quem eu sou. Diz quem é Deus e aquilo que Ele exige de nós. Como ia falando, este instrumento de trabalho do cristão é o principal instrumento que Deus coloca em tua mão e em minha mão para o trabalho do cristão. Sem a Bíblia não existe conhecimento de Deus. Existe conhecimento dos homens, mas não existe conhecimento de Deus. Tudo o que precisamos saber sobre Deus e o homem está escrito neste sagrado livro, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. No Salmo 12, e verso 6 afirma: as palavras do Senhor são palavras puras, como a prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Segundo Hebreus 4 e verso 12, a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus viva e eficaz, como já temos dito. E ela penetra qual espada de 2 gumes até à divisão da alma e do espírito, etc. E é com esta espada do espírito que entramos nas lutas e guerras espirituais, porque finalmente as armas da nossa milícia não são carnais. Sim, não são naturais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento e obediência a Cristo. 2 Coríntios 10, verso 4 e verso 5. Este não é um livro vulgar, é o livro espiritual de Deus e fora dele não há outra revelação. A palavra de Deus é um instrumento de luta e de guerras espirituais, como já dissemos em Efésios 6, e verso 12. Afirma que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Daqui deste púlpito não há luta contra você, mas há luta contra o seu pecado. Há luta contra o diabo que o faz pecar. Há luta contra as potestades do inferno que o faz fazer aquilo que você não deseja, nem deve fazer, ou dizer aquilo que não deve falar, etc, etc. Nós não lutamos contra homens nem contra mulheres, lutamos contra Satanás e contra os seus principados. Esta é a nossa luta e a nossa guerra para que as almas sejam libertadas da autoridade satânica e se submetam a Jesus que deu a sua vida por eles. Portanto, não lutamos contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. São 4 entidades espirituais malignas contra os quais os servos de Deus têm que estar equipados para dizer assim diz a palavra de Deus. Porque o próprio Jesus resistiu ao diabo dizendo está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em 2 Timóteo 2, verso 15, Paulo disse a Timóteo que se apresentasse a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Portanto, as pessoas cristãs devem ter conhecimento deste livro sagrado para o manejar. No Salmo 119, verso 105, também diz que a Bíblia é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. Então ela ilumina as trevas das pessoas e as faz andar por outro caminho. E Jesus afirmou, vós sois as luzes do mundo. Por que é que vós sois as luzes do mundo? É porque eles estão ligados à luz do mundo. Estão ligados à videira verdadeira e são as varas dessa videira e dão fruto. E o Senhor disse, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5, verso 14. E este é um facto,
só podemos ser luzes se estivermos sujeitos ao ensino de Cristo. Em Mateus 5, verso 16, Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Isto fala-nos de um testemunho de mudança de vida e de Senhor. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O cristão foi salvo e regenerado para fazer as boas obras e não faz as boas obras para ser salvo de forma alguma. Já dissemos isso no princípio, porque isso não existe. E a maior obra que Deus nos concede de tirar almas ao inferno, tirar almas ao diabo, porque uma alma só vale mais do que o mundo inteiro. E nós vamos ao quarto instrumento de trabalho, que é uma trombeta de alarme. Vamos ver a trombeta. O que estamos contemplando nesta fotografia de cima é que é o resultado da profecia do cativeiro de Israel profetizado por Ezequiel no capítulo 37. Que Israel ficou como sendo esqueletos no vale dos ossos secos. E nós, como servos de Deus, precisamos de compreender a parte profética da palavra em relação com o tempo em que a gente vive. Todo cristão deve possuir, e particularmente neste tempo presente, este instrumento de chamada à prontidão, porque existem muito tipo de trombetas. As de alarme são as mais importantes, e todo o servo de Deus deve estar preparado para tocar a trombeta de alarme do tempo em que nós estamos vivendo. Uma trombeta num quartel de soldados tem toques para vários fins, e é tocada de diversas formas, e uma delas é de alarme, de perigo, e chamada a defender ou atacar o inimigo. Como é dizendo em Ezequiel 37 e verso 11, afirma: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Israel voltou à sua terra em 1948. E tu e eu devemos estar compreendendo que é tempo de olhar para cima, porque a nossa redenção está próxima. Pois bem, nós vivemos tempos de cumprimento profético da palavra em relação com o fim da era da graça e o arrebatamento da igreja e com a grande tribulação. E todo cristão deve andar equipado com este instrumento de alarme, de ser uma voz profética destes dias. E este é o facto. Jesus disse: à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Mateus 25, verso 6. E o conhecimento profético das Escrituras é de veras importante para os nossos dias, e precisamos ser essas trombetas no tempo presente para despertar os que andam dormindo. Existem vários sinais proféticos relacionados com o clamor da meia-noite, e os cristãos precisam de avisar o próximo dos sinais evidentes do fim da era da graça de Deus, tais como: primeiro, o regresso de Israel à terra prometida, terminou o seu cativeiro no mundo de quase 2000 anos. Ezequiel 36 e 37 cumpriram-se. Segundo, a reconquista de Jerusalém pelo povo judeu, dando fim ao tempo dos gentios. Lucas 21 e verso 24. Terceiro, os tempos de Noé e de Lote, que haveriam de voltar sobre a terra, e narrados por Jesus em Lucas 17, 26 a 32, como a violência e a sodomia de toda a ordem, estão alvoroçando o mundo. Estes dias estão sobre nós, e o mundo
está a querer convencer toda a gente de que isso é tudo normal, que é o progresso. Nós aqui dizemos que estas coisas indicam que está chegando o fim da era da graça e que cada um deve estar preparado para ir no arrebatamento para o céu. E que devemos ser aquelas virgens prudentes que saíram ao encontro do esposo, preparadas com azeite espiritual e com as suas lâmpadas e azeite extra para a viagem. O quinto instrumento de trabalho do cristão é um martelo que esmiuça a penha. Vamos ver o martelo? Este é outro instrumento que se descobre na Bíblia Sagrada e que os servos de Deus precisam de saber usá-lo. Para que serve um martelo? Um martelo parte, quebra, esmiuça. Em Jeremias 23, 28 e 29, diz o Senhor: o profeta que tem um sonho, conta o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, fala a minha palavra com verdade. E depois diz: que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? A palavra de Deus é aqui simbolizada em três coisas: no fogo, trigo e martelo, na boca do profeta. Mas Deus também nos adverte acerca da palha. Primeiro, compara os sonhos e a palha com palha e trigo. Pergunto, com que alimentação estamos nós sendo nutridos? Com palha ou com trigo? Com sonhos ou com a palavra de Deus? A palavra de Deus diz lá em Jeremias 23 e verso 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Os corações de pedra ficam em corações de carne. A palavra de Deus é como um martelo, mas é preciso saber usá-lo. No âmbito natural, o martelo é um instrumento de ferro da parte de Deus, da parte do homem, que parte as pedras, as rochas e até faz pregar pregos, etc., na madeira. Mas na índole espiritual é isto da parte de Deus. Este instrumento simboliza a boa doutrina bíblica que um ministro ensina com determinação. Ele é o anunciador dos juízos de Deus, ele é um profeta e um porta-voz de Deus, e para anunciar os juízos divinos, quando não há conversão, a Bíblia fala, dá-me, filho meu, o teu coração, dá-me, filho meu, o teu coração, dá-me, filho meu, o teu coração, eu te tirarei o coração de pedra e te darei um coração de carne. A Bíblia é como um martelo que bate sempre na pedra até que esmiuça. Tantas vezes ouvimos o Evangelho e o ensino do Evangelho que nós acabamos por partir. Acabamos por dedicar a nossa vida a Deus. E Ele molda-nos com a sua palavra e dá-nos um coração de carne que possa ser moldado. Louvado seja Deus. Portanto, ao longo da história bíblica, os servos que usam este instrumento, lembre-se disto que lhe vou dizer. Uns foram para a cadeia, outros morreram de mortes horrorosas. Dizem em Hebreus 11, versos 36 a 38. E outros presos no calabouço da lama, como Jeremias, em Jeremias 38.
porque ele usava um martelo. Melhorai os vossos caminhos, melhorai os vossos caminhos, melhorai os vossos caminhos. Este instrumento que esmiuça é de muita contenção e sai pela boca dos servos de Deus falando a verdade, mas por vezes tem efeitos difíceis nos servos de Deus. Num certo aspecto, Jesus foi morto por falar a verdade, por usar o seu martelo, e João ficou sem a cabeça por usar o martelo. E disse ao rei Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Noutras palavras, tu vives em adultério. E este martelo levou-o à prisão e à morte e a ficar sem a cabeça. Mas da boca de Jesus saíram vocábulos tais como hipócritas, serpentes e raça de víboras, como da boca de João, e filhos do diabo. Mateus 23, 14 a 33, João 8, verso 44 e Mateus 3, verso 7 ao verso 10. Era um martelo pesado, mas também isto é Evangelho. Um martelo que diz que aquele que se não converte é filho do diabo. Um martelo que diz que aquele que não se converte é hipócrita. Aquele que não se converte é uma serpente. E isto é Evangelho. Mas muitos passaram mal por falar a verdade, por usarem esse martelo. E este martelo que esmiuça os corações de pedra continua em nossos dias e para bem de quem ouve a mensagem do Evangelho, trazendo-lhe o ensino sagrado de que o homem é um pecador destituído e miserável e condenado, e a menos que se converta, está condenado ao eterno sofrimento. Isto também é Evangelho. Não é apenas o amor de Deus que levou Cristo à cruz do Calvário a dar a sua vida em nosso resgate. O que acabei de falar também é a palavra de Deus. E esmiuçar a penha ou pequenas encostas de rochas significa parti-las em pequenas partículas. Mas espiritualmente falando, essas penhas simbolizam corações duros, empedernidos que precisam de ser moldados e convertidos. Ezequiel 36 e verso 26 diz: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Quando é que isso acontece? Quando nós deixamos que o martelo faça o trabalho. E em Hebreus 3, verso 7 e verso 8 diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, como no dia da tentação do deserto. Deixemos que sejamos esmiuçados pela palavra de Deus, porque os corações empedernidos também têm uma sentença se não houver mudança de vida. Em Provérbios 29, verso 1, afirma: o homem que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, ou o seu coração, ou o seu espírito, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Este é um martelo que está esmiuçando o coração de pedra para que o Senhor lhe dê um coração de carne. E em Apocalipse este martelo continua dizendo, no verso 8, capítulo 21 do Apocalipse, Jesus afirma: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Estes não deixaram que o martelo lhe tirasse o coração de carne, de pedra, para o transformar em coração de carne. E foram para o outro lado da vida, que é a segunda morte, no lago que arde com fogo e enxofre. Podemos nós compreender a responsabilidade de um servo de Deus que tem que ministrar estas coisas e precisa da graça de Deus? Já dissemos que o martelo de Jesus levou-o à cruz, levou-o à morte. O martelo de João Batista levou-o a ficar sem a cabeça. O martelo de Jeremias levou-o a entrar no poço da lama na cadeia. E tantos outros que pagaram um preço muito alto com a sua vida. E ainda hoje, em muitos lugares da terra, isso acontece.
Este é o facto bíblico. É melhor sermos corrigidos na terra e mudarmos de vida e do Senhor, deixando a velha vida do pecado, deste mundo vil, do que enfrentar o juízo de Deus do outro lado da vida. E vamos ao sexto instrumento. O nosso corpo é também um instrumento muito especial. Vamos ver. Os cristãos de Cristo são pessoas diferentes de todas as outras pessoas. Jesus próprio disse que eles já não pertencem a este mundo, como Jesus também não pertencia a este mundo. Foram comprados com o sangue de Cristo, nasceram de novo, foram regenerados, foram transformados e são agora o templo onde na terra vive o Espírito Santo. São pessoas totalmente diferentes. O nosso corpo é o que executa as obras de Deus, que prega o Evangelho, que socorre os aflitos e que ministra o louvor do Senhor e tantos outros trabalhos. Além de tudo, este instrumento é o templo do Espírito Santo e não somos nós mesmos. Podemos nós chamar um cristão um instrumento? Sim. Ele é um instrumento de Deus por excelência, aonde Deus habita. Está escrito em 1 Coríntios 3, 16 e 17, e 1 Coríntios 6, 19, e afirma: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E que não sois de vós mesmos? E que não sois de vós mesmos, mas que pertencemos a Deus? O nosso corpo pertence àquele que nos comprou com o seu sangue. Atos 20 e verso 28. E este instrumento é o instrumento que leva a mensagem do Evangelho através da rádio, através da televisão, através de tantos meios de comunicação, nos púlpitos, etc, etc. São instrumentos ímpares. São os maiores instrumentos de Deus para a propagação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo cristão que recebe Cristo como seu Senhor e Salvador, que toma a sua cruz, que toma o seu jugo, que submete ao seu ensino, etc., é uma pessoa diferente. No Velho Testamento, Deus separou a Israel, os judeus, para serem o seu povo. O Senhor diz lá em Levítico 20, verso 26, se a minha memória está correta, diz: separei-vos dos povos para serdes meus. Portanto, vós me sereis santos. Vós me sereis santos, porque eu vos separei. Uma pessoa separada do mundo do pecado é uma pessoa santificada. É um templo onde Deus habita e que tem prazer em dar aos outros aquilo que recebeu da parte de Deus. É isso que estamos fazendo. Desde 1967. Andamos por diversas partes do mundo, já mudamos, creio que 28 vezes de casa, de lugar de residência, por andar ministrando a palavra de Deus. Mas o fazemos com um coração muito agradecido ao Senhor, porque no final você vai ver desta mensagem o resultado. No Novo Testamento, São Pedro falou daquilo que Deus falou em Levítico 20, verso 26. E como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. De maneira que cristão, que é salvo, que é perdoado, é o templo do Espírito Santo do Senhor. Em segundo,
segundo São Romanos, capítulo 6, verso 12 e verso 13, afirma: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Quem deve reinar é nós, é aquele que nos comprou com o seu sangue, porque somos pertença dele e somos pessoas diferentes. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros como instrumentos de justiça. Instrumentos de justiça. Diferentes, retos e obedientes. E a justiça é dar a cada um aquilo que lhe pertence. É isso que estamos fazendo. Dar a você o conhecimento de que Deus o ama, de que Deus o salvou na cruz do Calvário, e você só tem uma coisa a fazer: é receber a Cristo como seu Senhor e Salvador e pedir perdão dos seus pecados. Amém. Para ser uma pessoa salva. Portanto, isto de dar aos outros o que lhe pertence requer honestidade, santidade e imparcialidade. E Jesus afirmou em Mateus 5, verso 20, que se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Isto que estamos falando é de veras importante para cada um de nós. O nosso corpo é o instrumento do embaixador de Deus na terra. E Paulo disse que esses corpos dos crentes devem ser apresentados a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, verso 1. E Jesus disse a Ananias, referente a Saulo de Tarso: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Deus escolhe até dos maiores pecadores da terra para fazer deles seus servos, seus embaixadores, seus martelos. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 9, verso 15. Cada um que é comparado com o sangue de Cristo pertence ao corpo de Cristo. 1 Coríntios 12 e verso 27. Dentro de momentos nós já estamos terminando esta mensagem. Mas deixe-me dizer que este é o maior privilégio que o homem tem, é de ser um cristão de Cristo, é de ser uma testemunha de Jesus, é de ser um embaixador, é de ser um carregador do Evangelho, proclamando o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É ser o lugar onde o Espírito Santo habita na terra. Este é o maior dos privilégios. E como disse, vamos então ao sétimo instrumento, a armadura de Deus. Vamos ver a armadura. Como ia dizendo, o sétimo instrumento do cristão é a armadura de Deus, que tem que carregar para onde quer que vá. De noite e de dia ele precisa desta armadura. A armadura consiste num conjunto de peças que forma essa armadura e que serve para combater e defender a vida espiritual do cristão. Mas devemos compreender que as armas da nossa milícia não são carnais ou físicas, e este é o equipamento espiritual do cristão. Essas armas são espirituais e poderosas para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10, verso 4 e verso 5. Nunca jamais algum cristão poderá sair para o campo de trabalho ou campo de batalhas sem estar apetrechado com esta armadura de Deus. Assim diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, verso 13 ao verso 18, que afirma: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, havendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aqui temos esta estátua, esta figura, que tem diversos apetrechos, são 7, incluindo a oração, e um dos principais é a fé e a espada que simboliza a palavra de Deus. E vamos repetir as partes deste instrumento especial para cada cristão de Cristo, que consiste em estar cingido com a verdade, com a couraça da justiça, ter os pés calçados na preparação do Evangelho da paz, consiste em caminhar com o escudo da fé, com o capacete da salvação, ter a certeza de quem é e como está equipado, e com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e ter uma vida de oração e comunhão contínua com o Senhor. Tudo isto precisa de haver nos servos de Deus equipados para o trabalho, para a comida que permanece para sempre, para a vida eterna, porque é este o Pai, Deus, o selou. Terceiro aspecto da mensagem, e para terminar, um resultado do trabalho do cristão é a recompensa e o galardão. Não fazia senso se os servos de Deus levassem uma vida separada do mundo, uma vida, digamos, um pouco apertada em relação com este pobre mundo em que a gente vive, e não houvesse uma recompensa. Já no passado, Moisés, o servo do Senhor, expôs-se ao vitupério e ao sofrimento, recusou ser chamado príncipe do Egito e antes escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que ter de gozar a vida do pecado por um pouco de tempo, porque tinha em vista a recompensa. Diga comigo, Moisés tinha em vista a recompensa. Cristão de Cristo vai ser galardoado no outro lado da vida. Há coroas que o esperam. Há lugares maravilhosos para herdar. Nós não trabalhamos em vão. O que diz a palavra de Deus? O resultado ou a recompensa. Nas Escrituras também existe, portanto, a recompensa dos servos de Deus. Em primeiro lugar, Jesus afirmou: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, estará também o meu servo. E ele está no céu. É para lá que eu vou. E a minha esposa. E todos aqueles que creem e que têm uma vida separada do pecado. Ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Você quer ser honrado por Deus? Pegue na espada do Espírito e use-a como martelo. O Senhor tirará o coração de pedra e dará um coração de carne. Use a espada do Espírito. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Confie nele e ele tudo fará por si. Portanto, Deus honrará aquele que serve a Jesus, que ministra o Evangelho, que dá testemunho da sua graça redentora. Em segundo lugar, Jesus disse: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Diga pouco e muito, pouco e muito, pouco e muito. Nós estamos fazendo alguma coisa, um pouco apenas, mas o muito nós vamos receber, porque esta é a promessa do Senhor. E em terceiro lugar, Paulo, isto está escrito em Mateus 25, verso 20 e verso 21, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E em terceiro lugar, Paulo disse: e se nós somos filhos,
somos logo herdeiros também de Deus. Ou também herdeiros de Deus. Posso fazer-lhe uma pergunta? O que é que você espera herdar no céu? E posso fazer outra pergunta? Tem você a certeza que vai para o céu? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Não só herdeiros de Deus, mas aquilo que pertence a Jesus, que pertence ao Pai, seremos co-herdeiros com Cristo. Essa é a nossa recompensa, a nossa herança. E diz o resto do verso: se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele sejamos glorificados. Vem aí o tempo da glória, em que nós teremos um corpo semelhante ao corpo do nosso querido Jesus. Romanos 8, verso 17. Seremos herdeiros e co-herdeiros com o Senhor. E por fim, Malaquias 3, verso 18 diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vai haver diferença, como diferenças há na terra. Somos um povo diferente, um povo especial, o templo do Espírito Santo, regenerados, comprados com o sangue de Cristo, servos de Deus e de Jesus Cristo. E o Senhor dará a recompensa àqueles que ficarem firmes até ao fim. Ser fiel até à morte e recebereis a coroa da vida. Há uma recompensa. Qual é a sua situação? Será que você é uma pessoa salva? Você poderá dizer: eu não tenho a certeza. Se não tem a certeza, faça esta oração e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu tenho ouvido a palavra que Jesus Cristo, teu Santo Filho, veio ao Calvário pagar o preço da nossa redenção. E eu não sou salvo. Porquê, Senhor? Tira-me um coração de pedra e dá-me um coração de carne, para que tu possas moldar. Perdoa este pecador e transforma a minha vida. Eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador e proclamo que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia e que Ele está vivo e há de voltar. Eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu te imploro em nome de Jesus. Se você com sinceridade fez esta oração para ser uma pessoa salva, manda o diabo para o inferno, que é um lugar dele. Mas você deixe que Deus atue, faça o trabalho na sua vida, ouça o Evangelho, numa igreja local onde se ministra o novo nascimento espiritual. E se você é um servo de Deus, saiba com certeza que aquilo que nós estamos ministrando é a verdade dos factos bíblicos que estão narrados nesse sagrado livro e que o Senhor vai dar o galardão a cada um segundo a sua obra. Amém. Que Deus os abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.